Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. Covardia. Uma gestante foi espancada porque pediu um lanche sem bacon. O marido ficou irritado e partiu para agressão. Está preso suspeito de envolvimento na venda de peças de caminhão roubados. Ele era procurado pela polícia. Duas imagens impressionantes. O motociclista é atingido por um carro e a moto é arrastada. O motorista tenta sair do local arrastando o veículo pela rua. É assustador. E o flagrante do acidente envolvendo duas motos. O impacto é tão forte que as vítimas são lançadas para o alto. Pique de atleta para fugir da guarda. O suspeito abandonou a moto e saiu correndo para evitar a prisão. Sobrinha de idoso morto a pauladas fala da dor que é perder um parente, vítima da injustiça. A polícia prendeu os acusados de espalhar o falso assédio. Você vai ver como é grave registrar um boletim com mentiras. No quadro Empreendedores do TN, vamos conhecer um cantinho bem mineirinho que nasceu durante a crise. O casal conquistou a freguesia capixaba com café e pão de queijo. Fique com a gente, o TN começa rapidinho. Onze h 45 estamos de volta e o TN1 já começa falando da violência que não tem fim. Um assunto revoltante, tá, gente? Uma grávida, no 7º mês de gestação, foi agredida pelo marido. O motivo? Uma discussão por causa de um lanche. A vítima, que a gente está vendo aí na tela, pediu um sanduíche sem bacon porque provocava enjoo. O companheiro dela não gostou, ficou irritado. Decidiu espancar a gestante com socos no olho até ela desmaiar. Um absurdo, gente. Esse homem foi preso, tá? Meu Deus, é inacreditável uma história dessa. A Suzy Faria acompanhou isso. Ô Suzy, revoltante, né? Não é à toa que a gente fala que tá tudo lascado mesmo. Que situação por causa de um bacon essa agressão, Suzy? Bom dia para você. Bom dia, Jorge, Bruno e amigos do TN. A gente começa o TN de hoje com essa informação, como você mesmo colocou, bastante revoltante, já que a grávida, 7 meses, não queria comer gordura porque provocava enjoo. E o companheiro dela, eles estão juntos há cerca de 2 anos, ficou revoltado porque teria que gastar R$12 e não comer um sanduíche com bacon. Foi o suficiente para arrumar a confusão e acabar com essa menina, essa grávida aí, sendo espancada, como vocês mesmos disseram, né? Recebendo diversas agressões, inclusive desmaiando por 2 vezes, simplesmente por causa de um bacon. Eu fui lá conversar com elas e a gente vai acompanhar aí essa história, que é um pouco mais triste do que isso, viu? Tem um perfil histórico de violência doméstica nessa família muito triste. Vamos acompanhar a reportagem. Esse rapaz aí, de 21 anos, foi autuado por violência doméstica. Deu um soco na mulher grávida de 7 meses, por causa do ingrediente de um lanche. O fato aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Começou tudo por causa de um lanche no bar e ele reclamou porque não veio bacon, eu não gosto de bacon, como eu tenho um enjoo sobre esse negócio de bacon, eu pedi para não colocar. Ele falou, aí do nada ele já começou. A discordância do ingrediente foi o suficiente para causar a confusão e levar a grávida a desmaiar 2 vezes por causa da agressão. Mesmo assim, foi a cunhada que tomou a iniciativa de chamar a polícia para o irmão. Ela não denuncia por medo, que ele ameaça ela. Ela também já foi agredida por ele quando estava no 6º mês de gravidez, condição que ele não respeita quando perde a cabeça. É só ele beber que ele fica perdido. O mais triste é que a situação que aconteceu nesta casa com esta grávida é mais comum do que se imagina. Tanto a mãe quanto a irmã também já foram agredidas pelo companheiro da grávida. E olha, dentro dessa família, a agressão doméstica é um histórico familiar. Porque ela vem de família, com o avô dele bate na avó, a mãe do pai dele. E o meu filho mais velho me agrediu também, entendeu? Me deu 2 pães, jogou de vara-pico, assim, até 80% de bolha na coluna. Aí ele foi preso, né? Ficou 1 ano, depois saiu de 1 ano, ficou mais. Era para sair como hoje, só como hoje, com a latina.
Aí com uma manhã ele foi preso de novo, né? Agora, nessa família tão machucada pela violência, a noite foi de alívio pelo rapaz ter ficado preso. E é assim que essas 3 mulheres gostariam que a situação continuasse. Mas cada uma delas sabe que tem que tomar uma decisão. A da companheira é uma das mais difíceis. Esse é o 3º filho dela. E os outros também foram de... Eu tenho 2 filhos que não foi criado perto do pai, né, no caso. E esse vai ser a mesma coisa. O pai de uma menina é morto, o pai da minha filha está preso, né? Praticamente só fica aí. É só isso. É um alívio para todo mundo aqui em casa. Pois é uma história extremamente triste que, como vocês puderam acompanhar ali, já temos sogra, temos mãe que foi espancada pelo marido, temos brigas dentro de casa envolvendo os irmãos que batem nas mulheres, temos esse rapaz, o filho mais novo de 21 anos que agride, que já agrediu a irmã grávida, agride com palavras, a mãe, segundo ela, ainda nunca chegou a agredi-la fisicamente, mas agredia aí a companheira. Ela, estando grávida de 7 meses, ainda assim não foi perdoada por ele. Nós conversamos com ele hoje lá no DML, informalmente. Ele chegou a alegar que a menina não queria o lanche, que correu pela rua, que caiu e se machucou na rua, mas que ele não teria agredido. E quando a gente chega lá e conversa pessoalmente com ela e vê as marcas, é impossível acreditar que tenha sido um acidente e não uma agressão. O rapaz foi levado para o presídio, para a audiência de custódia por violência doméstica e, segundo a família, eles gostariam muito que ele permanecesse na cadeia, pelo menos para acalmar o ânimo, porque diz que quando bebe, a violência impera ali, com ele perdendo a cabeça do jeito que vocês viram, batendo em uma mulher grávida. George, Bruna. Mas, Suzy, pelo que você está me contando aí, né, que você trouxe na reportagem, ele só foi preso porque a cunhada que fez a denúncia. Porque a companheira mesmo não ia fazer a denúncia. Não, ela tem medo dele. E, pelo que a gente percebe, depois de 2 relacionamentos fracassados, como ela mesma relatou, 2 filhos anteriores, de um pai morto, o outro que não assume, e nesse terceiro, ela tem medo, ela tinha medo das ameaças que ele fazia. Já a irmã não, a cunhada dela, né? Não, a irmã já não tinha medo do irmão e resolveu pegar o telefone para denunciar, assim como a própria mãe. Então você vê que aquela família ali vem de uma base bastante desestruturada, onde a violência doméstica já é uma coisa, infelizmente, comum no dia a dia. A grávida, realmente, ela já falou com a gente que tinha medo de poder denunciá-lo, dele perder a cabeça, porque ele chegou a fazer uma ameaça, George. Eu não coloquei isso na matéria, mas estou me lembrando que ele ameaçou que, se fosse preso, voltasse para casa, ele iria colocar fogo na residência. E olha que lá dentro daquela residência tem o pai dele, uma pessoa idosa, vítima de câncer, que estava acamado. Você já imaginou a situação dessa família? Ao invés dele pensar melhor, colocar a cabeça no lugar, viver uma vida normal, já chegar fazendo ameaças, sendo que o pai dele é um senhor acamado e, como eu acabei de dizer, vítima de câncer? É uma situação triste, né, meu amigo? Muito complicada para a solução dessa família, apesar de que para nós parece muito simples excluir esse ser humano aí do convívio familiar, mas para eles não é bem assim. George, Bruna? Mas o medo acaba gerando esse fim, né? Esse fim de agressão, um fim de morte também para outras muitas mulheres. E como você disse, ele ameaçou voltar e colocar fogo dentro da casa. Então aquela história que a família disse que ele poderia, né, ser preso para acalmar a cabeça, de repente isso não vai acontecer. E se for solto, vai acontecer coisa pior do que isso que a gente está vendo, né? Lembrando que não cabe a nós questionar por qual motivo essa moça estava com ele, tá? Isso não é da nossa conta. O que a gente tem que questionar agora é se a justiça vai ser feita e se ele vai ficar preso. Suzy, você tem informações também de um caso que aconteceu em Canaã, Viana, né? Exato, Bruno. Acabou de chegar há pouco, nós estamos apurando, mas as primeiras informações que nós levantamos é que houve um incêndio em uma residência próxima de uma escola, lá em Nova Canaã, e esse incêndio teria sido provocado em retaliação de traficantes a uma família local. Isso porque eles acreditam que teriam sido denunciadas pelas famílias
que estão sendo colocadas para fora das residências naquele bairro. Então, algumas famílias se revoltaram com essa condição e denunciaram algumas pessoas desse bando para a polícia. Eles desconfiaram que naquela casa isso tinha acontecido e colocaram fogo na residência. Quando os bombeiros chegaram lá, conseguiram controlar um incêndio. A casa estaria parcialmente abandonada já por conta dessa situação. São os moradores que estão tentando reaver os seus bens, né? E eles não conseguiram porque ficou parcialmente queimada. Então está havendo esse problema lá no bairro de Nova Canaã, em que traficantes estão expulsando as famílias de casa. E quando elas reclamam, quando elas tentam ter o seu direito ao imóvel, ao sonho que elas construíram, eles acabam fazendo esse tipo de retaliação. E, inclusive, há cerca de 2, 3 dias, foram registrados tiroteios na beira da linha do trem, bem próximo ali do DPM também, que envolve todas essas circunstâncias aí de moradores estarem sendo expulsos de dentro de casa. Então, o incêndio, só relembrando que aconteceu hoje pela manhã, por volta de 7h30 da manhã, lá no bairro, foi devido a uma retaliação de 10 traficantes que estariam desconfiando, suspeitando que as pessoas que estavam ali denunciaram eles e eles foram lá e colocaram fogo na casa. E o pior, sabe o que é? Chegaram agora há pouco algumas informações para a gente, dos nossos amigos aí, das nossas fontes do TN, dizendo que essas pessoas que colocaram fogo nessa casa estavam ainda em frente à residência, esperando ver o fogo pegar lá dentro. Estavam vigiando para saber se saía fumaça, para eles terem certeza de que o intuito que eles tinham de queimar aquela casa em retaliação iria acontecer. Informações que os nossos amigos do TN passaram agora há pouquinho, George e Bruna, para vocês verem que a situação é bem difícil para quem mora naquele bairro do lado de lá de Cariacica, não é mesmo? Rapaz, quanta violência, hein? Suzy, daqui a pouquinho você volta a falar com a gente, tá? Olha, está em liberdade o homem que matou a ex-mulher em Santa Teresa, na região serrana. Clementina Jastrou, de 49 anos, foi morta a tiros no distrito de Alto Santo Antônio. O responsável pelo crime é o ex-marido da vítima, Jovanir Tassinari. Ele se apresentou na delegacia do município e entregou a arma que usou para atirar em Clementina. A Polícia Civil disse que trata o caso como feminicídio e que o autor não ficou preso por ter passado o tempo do flagrante. A investigação em andamento e outros detalhes não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos. Agora, 11h56, Jorge, vamos dar uma olhadinha em imagens impressionantes de um acidente envolvendo um motociclista. Esse acidente aconteceu lá em São Mateus, norte no estado. Dá só uma olhada, gente, as câmeras flagraram o exato momento em que um cruzamento, o carro colide com esse motociclista. Agora, o que acontece depois é o que impressiona. Olha aí, o motociclista fica caído no chão e o motorista sai arrastando pela rua a moto. Tá aí o momento de novo da colisão. Depois o motorista foge sem prestar socorro, deixa o motociclista para trás e ainda sai arrastando a moto dele por alguns quilômetros aí na rua. A gente demandou a Polícia Militar para saber se eles foram acionados para essa ocorrência, mas a Polícia Militar não encontrou nenhum registro não, mas é impressionante, viu? Impressionante também, Bruna, é uma imagem que vem lá do norte capixaba de São Gabriel da Palha. Vamos ver aí as imagens lá, que são, olha, ó, a gente está vendo aí a imagem. Repare esse motorista, ó, acabou sendo atingido por outro motociclista que veio no sentido contrário. Uma batida muito forte. A gente ainda não tem informações sobre esse motociclista que estava entrando aí na pista, mas a gente vê que o impacto foi bastante forte. Essa mulher aí estava passando, acabou voltando. Duas imagens muito impressionantes sobre acidentes envolvendo motos, carros, né, Bruno? Exatamente. Falta de atenção também, né, das partes envolvidas. Você observa aí que em São Gabriel da Palha, nesse vídeo, o motociclista ele entra numa avenida movimentada e só olha para um lado. Daí, quando ele olha para a esquerda, já não dá mais tempo de desviar. O outro motorista vem em alta velocidade, os dois colidem. Vamos ver na reportagem. Repare as imagens. O carro branco se aproxima do cruzamento, enquanto a moto, no sentido contrário, também. Os dois batem de frente. O impacto é forte, veja novamente.
Esse acidente aconteceu no bairro Ideal, em São Mateus. O que acontece depois é ainda mais impressionante. O motociclista fica caído no chão, enquanto o motorista do carro acelera. O homem foge sem prestar socorro e ainda arrasta a moto que ficou agarrada no veículo. Poucos metros à frente, ele ainda dá ré na tentativa de se livrar da moto e continua fugindo. Outros motociclistas que presenciaram o acidente vão atrás do condutor. Outro acidente grave envolvendo um motociclista também foi registrado em São Gabriel da Palha. O homem se aproxima do cruzamento e olha para a direita. Quando entra na pista, acaba surpreendido por outro motociclista que vem da esquerda. Os dois se chocam com violência. Depois da queda, um dos motociclistas ainda parece consciente, levanta o braço. O outro fica caído no chão. Bom, como a gente informou, a Polícia Militar diz que não encontrou registros desse acidente em São Mateus, que foi onde o condutor foge sem prestar socorro ao motociclista. A PM também informou que não foi acionada para essa ocorrência de São Gabriel da Palha, mas os acidentes são impressionantes, né? As imagens falam por si só. Preciso tomar muito cuidado, Sim. né? Agora a gente fala do patrulhamento da Guarda Municipal de Vitória, que terminou na prisão de suspeito de revender peças de caminhão roubado. A Suzy Faria está de volta com mais esse caso de polícia. Ô Suzy, a abordagem da polícia foi ali no meio do trânsito, foi isso? Foi bem aqui no centro de Vitória, George, isso mesmo, e foi ontem. Essa pessoa, o Wagner, já estava sendo procurado desde a época em que a Operação Carga Pesada 2 tinha sido deslanchada e muitas pessoas tinham sido presas. 11 pessoas das 18 já tinham sido presas. E olha, Jorge, foi uma operação, entanto, que começou lá em Domingos Martins, depois se descobriu que tinha aí um pedaço aqui no litoral, em João Neiva, Aracruz, enfim. Só que essa pessoa, o Wagner, que a imagem a gente está mostrando, ele era a peça-chave. De acordo com o delegado João Francisco, que é o superintendente da região norte, ele é a pessoa-chave dentro desse esquema. Era ele que fazia tudo, que coordenava tudo, que contratava quem ia roubar os caminhões, os carros, que era quem contratava quem ia desmanchar e quem também era responsável por vender as peças e arrendar os locais onde os caminhões roubados iriam ficar. Eles hoje deram uma coletiva, tanto ele como o secretário responsável pela Guarda Municipal de Vitória, sobre a prisão que aconteceu ontem. Vamos ouvir o doutor João Francisco falando exatamente sobre a importância da prisão desse Wagner, considerado aí o líder dessa quadrilha da carga pesada, que envolve inclusive familiares deles, primos e pai, que ainda está foragido. Vamos acompanhar. Através da nossa inteligência, passamos a fazer um monitoramento de suas ações. E ontem, no final da tarde, esse indivíduo, quando ele transitava aqui pela Avenida Vitória, ele acabou sendo detido, e numa abordagem ele esboçou reação, tentou se desfazer, danificar o seu próprio aparelho de telefone celular, contudo foi contido e conduzido à Regional de Vitória. Ele é uma liderança da região norte, ele é responsável por ao menos a subtração de ao menos 40 caminhões e, além disso, pelo desmanche e venda de peças. Da região norte, ele é uma liderança dessa região. Sobre a prisão. Essa prisão é uma prisão importante que demonstra uma integração, uma parceria da Polícia Civil com a Guarda Municipal de Vitória e, além do mandado de prisão, que ele possuía 2 mandados de prisão em aberto, ele também estava num veículo com suspeita de clonagem, adulteração. A suspeita é que ele deva estar praticando esses mesmos delitos aqui também na Grande Vitória. O delegado João Francisco, George Bruna, também chegou a informar que logo depois de ser desencadeada a Operação Carga Pesada 2, esse Wagner Pequeno, também conhecido como Pequeno, teria saído do estado, ficado um pouquinho de tempo fora e que depois retornou agindo de novo na Serra. A polícia ficou sabendo, entrou em contato com a Guarda Civil aqui da Grande Vitória, principalmente de Vitória, quando eles começaram a avaliar a placa do veículo que ele estava usando, que também seria clonado e roubado.
foi ele entrar dentro de Vitória, ser pego no cerco eletrônico, para que os policiais começassem a vigiá-lo, a buscá-lo dentro da cidade e fazer a prisão que aconteceu próximo ali da pracinha de Jucutuquara. E quem fala sobre essa prisão é o secretário Ícaro Ruginski. Vamos ouvi-lo. Ei, Suzy, está ouvindo a gente? Ei, Suzy, tá ouvindo? Agora eu estou. Então, o secretário acabou de falar sobre essa prisão, né? Sobre essa prisão que aconteceu lá. Perdão, Isso, eu me confundi. Exatamente. Achei que era o João Francisco. Agora, eu queria que você só reafirmasse, Suzy, em relação à abordagem que foi feita no meio do trânsito, né? Porque eles tiveram que parar o trânsito para abordar esses suspeitos por conta aí do cerco eletrônico que fez a identificação, não foi isso? Exatamente, eles fizeram todo um fechamento ali da via para impedir que o Wagner saísse. E olha, uma das informações importantes que eles colocaram é que no momento da voz de prisão, Wagner teria jogado o telefone no chão para tentar quebrar o aparelho e assim impedir que provas contra esse fossem coletadas. Mas no momento em que ele fez isso, a guarda chegou junto e impediu que ele destruísse provas importantes. Esse telefone já está em poder da polícia e eles já estão avaliando. Então, eles fizeram todo esse cerco, porque você sabe que Vitória é vigiada por câmeras que eles conseguem avaliar, identificar se os carros são roubados, são clonados, enfim. Tendo denúncia, eles conseguem pegar. Então, com a ajuda da Guarda Municipal, eles conseguiram pegar o Wagner, que, de acordo com o delegado João Francisco, que vinha investigando toda essa quadrilha há algum tempo, é uma peça importantíssima dentro do caso da carga pesada, dessa operação carga pesada, onde mais de 400 veículos foram clonados, roubados, desmanchados e vendidas as peças aí para a Bahia. Como eu disse antes, este homem, o Wagner, vulgo Pequeno, ele agia em família. Os primos deles já estão presos. O pai ainda está foragido. E tem algumas outras pessoas foragidas também dentro dessa operação, George e Bruna, que o delegado não quis adiantar, mas que ele disse que já estão identificados e eles já estão na pista. Lembrando, essa operação começou com um roubo de carga lá na região serrana, foi descoberto que tinha ramificação aqui no norte do estado, João Ney, Veracruz, foi descoberto também toda essa quadrilha especializada em um tipo de caminhão que eram roubados, guardados em uma área que foi arrendada de um casal indígena, dentro da aldeia, e que depois de desmanchados esses veículos, as peças eram vendidas tanto para o norte quanto também para a Bahia. E mais, hein? Essas peças saíam rapidamente do local. E quando o proprietário conseguia descobrir onde o carro estava, eles tinham tanta cara de pau essa quadrilha que negociavam a devolução do veículo mediante pagamento aí de uma propina para devolver o carro que tinha sido roubado. Então, para o delegado João Francisco e também para a Guarda Municipal de Vitória, foi uma prisão extremamente importante deste homem que vocês viram aí, dentro desse esquema de desmantelamento dessa quadrilha na Operação Carga Pesada, George e Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, tá? Bom trabalho para você. Agora há pouco a gente viu, né, imagens impressionantes de um acidente. A gente viu que o motociclista colide aí um com o outro, né, nesse cruzamento. Na verdade, não foi São Gabriel da Palha, não, tá? A gente recebeu uma informação dos amigos do TN que estão sempre atentos, conseguimos confirmar que, na verdade, esse acidente aí aconteceu em Santa Maria de Jetibá. Tá feita aí, então, a correção. Acidente feio, 2 motociclistas colidem, foi em Santa Maria de Jetibá. Agora a gente fala da perseguição que aconteceu em Vila Velha, perseguição da guarda, tá? Os agentes começaram a seguir o rapaz no bairro Alvorada e foram até Cariacica seguindo a moto. Em um determinado momento, o suspeito abandona o veículo e começa a correr pelas ruas do bairro Porto de Santana, já em Cariacica. O rapaz correu bastante, tá? Até ser pego na linha do trem. Que fôlego, hein? Pra fugir da guarda, hein? Pois é, tinha que ter fôlego para participar das Olimpíadas também, né? Olha aí. O curioso dessa história é que esse rapaz aí já tinha sido abordado pela guarda horas antes pela mesma equipe. Ele acabou liberado porque nada mais foi encontrado. Poucas horas depois, quando foi pego novamente, aí sim os agentes acharam mais 1000 pinos de cocaína na mochila que ele levava. Vamos ver.
A perseguição teve início na altura do bairro São Torquato, em Vila Velha. O suspeito, na moto e com a mochila nas costas, tentou fugir da guarda municipal. Ele segue em alta velocidade pela avenida até chegar à entrada do bairro Porto de Santana, em Cariacica. Na rotatória, a moto dele é cercada pelos agentes, mas o homem resiste à prisão. Para logo, Zé, para logo, perdeu, filho. Ao ficar sem ter para onde ir com a moto, o suspeito pula do veículo e continua tentando fugir. Ele corre pela avenida e dá trabalho para ser alcançado. O homem só é preso depois de entrar num terreno e ser capturado já na linha de trem. Vai! Para logo! O suspeito, de 22 anos, foi detido depois de ser abordado pela segunda vez no mesmo dia. Ele foi parado quando estava indo buscar a droga. Disse para a guarda que estava indo visitar o pai dele no bairro Alvorada, em Vila Velha. E como estava apenas com dinheiro, acabou sendo liberado. Os agentes desconfiaram e cerca de 20 minutos depois viram o suspeito passando novamente com a mochila cheia de drogas. Na bolsa tinham mais de 1.200 pinos de cocaína. O suspeito disse para os agentes que estava apenas transportando a droga. Posterior, né, essa primeira história do pai dele caiu por terra, né, e posterior ele falou que só estaria participando de um, como ele disse, um corre, né, que seria ir lá levar o dinheiro e pegou em certo local que já estava preparado, só pegou, botou na mochila e retornou aí para o bairro de origem. De acordo com a guarda, o homem já tem passagens pela polícia por tráfico e receptação. A gente fez uma averiguação aí no nome do rapaz, ele quando era menor, tinha uma apreensão aí de um tráfico no 33 e uma receptação 180. O suspeito e a moto usada por ele foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica. Daí participou de um corre, literalmente. Pai, tô chocada com a velocidade e o porte físico dele aparentemente não favorece muito, né? Mas tá aí, correu pra caramba, mas não deu certo não, tá? Foi preso. Pois é. Olha só, gente, moradores de Santa Rita, em Vila Velha, registraram mais um tiroteio no bairro. A gente mostrou ontem e mais uma vez os moradores foram vítimas. Vamos ouvir. No pingo, doido. Doido, a bala tá bandeira. Vou fazer até a cara. Os caras no pingo. Os caras no canto, filho. Essa é uma região que vive em constante conflito, a gente está sempre mostrando aqui e mais uma vez os moradores lá de Santa Rita, em Vila Velha, ficam enfrentando essa tensão, né, que é imposta por criminosos, os barulhos, né, isso é impressionante. A Kessia Neto vai falar ao vivo agora sobre esse assunto com a gente. Kessia, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde a você, amigo do TN que nos acompanha. Pois é, hoje pela manhã eu retornei ao bairro Santa Rita, lá no município de Vila Velha. Eu e o meu cinegrafista Bruno Passos, o que podemos registrar ali no momento é a aflição na expressão do olhar dos moradores e também de comerciantes que vivem na região. Nós gravamos uma matéria a respeito destes confrontos que têm tirado o sono não só de moradores, mas também de comerciantes que ganham o seu pão ali na região. Vamos acompanhar. Tiros. Muitos tiros. Essa é a realidade de quem vive no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Nos últimos dias, mostramos em nossos telejornais casos que deixaram os moradores com medo. Imagens mostram um tiroteio na última quarta-feira. Motoristas que passavam no momento do confronto deram meia volta e até um caminhão foi largado no meio do caminho. Vai não, tiro lá pra frente, vai não. Tiroteio lá na frente, vai não, Nossa equipe esteve no local, mas nenhum morador quis comentar sobre os casos. Moradores e comerciantes aqui do bairro Santa Rita, em Vila Velha, vivem diariamente com um sentimento de medo. Isso porque tiroteios e confrontos têm sido constantes na região. Os casos de violência na Grande Santa Rita não param. Há uma semana, no bairro Dom João Batista, o adolescente Tiago da Costa Coelho, de 14 anos, foi alvo de 2 disparos na rua de sua casa. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro caso também deixou uma família de luto. Jonathan Moreira dos Santos, de apenas 5 anos, foi vítima de bala perdida na cabeça enquanto brincava na rua, no bairro Zumbi dos Palmares.
Durante o confronto, um jovem de 18 anos também morreu e uma mulher ficou ferida. Pois é, vocês acompanharam aí, né, essa reportagem que eu gravei hoje pela manhã lá na região de Santa Rita, em Vila Velha. E o engraçado, né, nem tão engraçado assim, mas é que os moradores ali da região, eles vivem um dilema, né? Eles vivem a sensação de medo, eles vivem a sensação de receio em função desses confrontos. Já os comerciantes relatam que eles vão trabalhar, mas não sabem se vão voltar para casa. Imagina só você sair de casa para ganhar o seu pão, né, diário ali, sem ter a certeza de que vai voltar para sua residência. A situação é complicada ali naquela região, viu, George e Bruna? É complicado e a gente já mostrou aqui vários bandidos no mesmo local, empunhando armas no meio da rua, colocando todo mundo aí em risco e mais uma vez volta a acontecer. Não estou falando desse tiroteio de ontem, não. Estou falando de tiroteio de alguns meses que a gente já mostrou essa situação. Sim. Então é preciso realmente um reforço, é preciso olhar isso de forma diferente, porque dessa forma não dá para conviver, né, Bruno? Os moradores ficam amedrontados, né? O barulho dos tiros é realmente impressionante. Você imagina, ir dormir e acordar com um barulho desses é complicado mesmo. Kessia, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Olha, gente, vamos dar uma pausa nas notícias de polícia para falar de quê? De solidariedade. 350 cestas básicas vão chegar hoje às mãos de quem precisa. Quem vai contar pra gente é a repórter Vanessa Calmon. E aí, Vanessa, boa tarde. Isso mesmo, Jorge. Muito boa tarde para você, boa tarde a Bruna, boa tarde para você que nos acompanha de casa. 350 cestas básicas do programa S Solidário serão entregues hoje, então, para instituições, hoje principalmente voltadas para mulheres, gente. Por isso que aqui do meu lado eu tô com a Zete. Além das 350 cestas, mais de 400 absorventes também serão entregues. Zete está aqui, vai receber daqui a pouco a cesta e também os absorventes. Zete, você como coordenadora do Instituto Araújo, né, um instituto que ajuda mulheres, como que vocês se sentem recebendo essa doação? Nós nos sentimos honrados e nós sabemos que isso faz total diferença nas comunidades, principalmente de modo especial, que está ali precisando mesmo de ajuda, que precisa desse recurso do governo. E a gente parabeniza por a gente estar sendo convidado e por isso, porque são muitas mulheres mesmo. A gente vê adolescentes que precisam desse apoio e a gente tem esse trabalho voltado, principalmente, como eu disse, na capacitação, em estar dando um curso de manicure, em estar dando um curso de estética para a mulher, para ela mesmo ter seu próprio recurso, seu dinheirinho e comprar seu próprio absorvente. Isso ajuda muito. A alimentação nem se fala, né? Zete, na sua comunidade lá você percebe que existe essa questão da pobreza menstrual por parte das mulheres? Sim, a gente vê principalmente com as jovens, as adolescentes. Elas têm vergonha às vezes de falar. Usa às vezes papel higiênico, isso é normal. Usa às vezes qualquer método porque o pai às vezes não tem um recurso de comprar absorvente e ela se sente envergonhada. E aí entra o alimento também. Porque se o pai não pode, às vezes, comprar o alimento, como que ela vai pedir o pai o absorvente? Ou seja, para vocês isso é muito importante, né, Zete? Além da Zete, gente, do Instituto Araújo, outras 20 instituições também serão contempladas com a entrega dessas cestas e também dos absorventes. Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho, então, com a secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo. Secretária, então, outras instituições também estão recebendo essas doações do S Solidário hoje? Exatamente. Hoje nós vamos beneficiar de 21 instituições com mais de 300 cestas, né? 350 cestas e 450 pacotes de absorventes. Secretária, vou te direcionar novamente a pergunta, só por conta do microfone ficou um pouquinho baixo. Então vamos lá, secretária, explica pra gente hoje, outras instituições também vão receber essas doações? Exatamente. Hoje serão 21 instituições que vão receber, divididas, né, 350 cestas básicas e 450 pacotes de absorventes. Secretária, esse programa, né, já vem desde o ano passado, criado justamente na pandemia, já beneficiou muita gente? Exatamente. O governo do estado, desde o início da pandemia, criou esse programa e a gente já beneficiou mais de 26 mil famílias, porque já entregamos mais de 26 mil cestas básicas nesse período. Então vamos deixar um serviço, gente, para você que está em casa, você que é família que está precisando de cesta básica, está precisando de absorvente. Secretária, como então que essas famílias podem falar com instituições e como que essas instituições podem se inscrever no programa S Solidário? Nós temos um site do governo do estado, que é o coronavírus.gov.br.
www.es.gov.br/ssolidário. Nesse site, as entidades, assim como está aqui a ZET, o Instituto Araújo, as entidades se cadastram e são essas entidades que fazem o repasse. É só entrar no site e fazer o cadastro. E se a pessoa quiser doar, então, como é que faz? A gente precisa muito de doação, né? Nosso agradecimento às pessoas, porque o programa existe, porque elas doam. Elas podem fazer as doações via PicPay. No site também elas podem imprimir um DUA e fazer o pagamento nas redes do Banestes, ou elas podem trazer as cestas básicas nas nossas 17 bases dos bombeiros, que eles vão receber. E não precisa ser só a cesta básica, gente. Pode trazer 1 quilo de sal, um pacote de arroz, porque aí a gente, recebendo esses alimentos avulsos, a gente forma a cesta básica aqui no Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo, falando um pouquinho para a gente sobre esse programa S Solidário. Foi criado no meio da pandemia, gente, e mesmo que nós estejamos agora num momento melhor, né, da pandemia, ainda tem muita gente desempregada, ainda tem muita gente que saiu da pobreza para extrema pobreza, muitas pessoas de classe média que saíram também para a pobreza. Então é muita gente precisando dessa ajuda agora. Se você aí de casa sentir que você consegue ajudar, entra lá, se cadastra no programa do governo para ajudar, por exemplo, instituições como a da ZET, que a gente falou agora há pouco, uma instituição que ajuda mulheres carentes, aí, mulheres para se reerguerem, né, na vida, seguirem em frente. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna e George. Muito boa a iniciativa, Vanessa. Obrigada pelas informações, tá? E atenção, você que mora em Viana. A Prefeitura abriu o cadastro online para distribuir cestas básicas para a população quem vive em situação de vulnerabilidade social. Para receber o benefício, atenção, tá? É preciso preencher alguns requisitos, como ser morador de Viana, estar inscrito no CAD único com renda de até R$ 178. Serão priorizadas as famílias com crianças, adolescentes, gestantes ou idosos. A partir daí, um cronograma será anunciado para a entrega das cestas. O cadastro pode ser feito até o próximo dia 23, sexta-feira, no site, anote aí, viana.es.gov.br, viana.es.gov.br. É só clicar no banner Cesta Básica em destaque e preencher com as informações solicitadas. Agora, 12h20, quando um boato vira um crime bárbaro. O TN ouviu a sobrinha do seu Antônio, um idoso que foi assassinado a pauladas na Serra após uma mentira se espalhar pelo bairro onde ele morava. Pois é, a gente abordou esse caso ontem bastante, né? O idoso foi acusado de estupro, mas a polícia provou que o crime não aconteceu. Os gritos da população ainda ecoam nos ouvidos da Ivone. Vieram atrás, aí gritando, virou um hino, estuprador tem que morrer. Estuprador tem que morrer. A noite daquele dia 30 de maio vai ser difícil de ser esquecida. Estava na igreja por volta de 7h10 da noite, né? Um domingo. E aí eu vi, quando o meu neto chegou, me chamou. Tia, corre, que estão querendo matar o seu tio lá no pastel. Aí eu saí correndo, quando eu cheguei lá, ele já estava encurralado. Esse vídeo foi gravado minutos antes da morte de Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos, tio da Ivone. A população corre atrás do senhor. Ivone ainda tenta salvar o tio e quase consegue. Quem chegou e iniciou as pauladas foi o André. Aí ele chegou, deu 2 pauladas, ele debruçou no meu ombro. E ali já me sujou todo de sangue. E eu ainda lutei com ele uns 5 metros, pedindo para poder esperar a polícia chegar. Ele falou que não ia esperar, porque a polícia não ia resolver nada, que ele ia fazer com as próprias mãos. E aí foi quando ele me deu uma pancada do lado direito, nas minhas fontes, e que eu perdi o sentido por 1 segundo. Foi quando ele escorregou e caiu no chão, que eu não tive mais força para segurar ele. Ele caiu e eles mataram ele na minha frente. Seu Antônio foi vítima de um boato, inventado por uma mulher com quem teve um relacionamento curto. Com raiva de uma briga, a mulher pediu que as filhas de 4 e 9 anos dissessem ao pai que tinham sido abusadas sexualmente por Antônio. Para a polícia, ela confessou a mentira. O delegado responsável pelo caso, Dr. Rodrigo Sandimori, disse que provas contundentes, como o laudo negativo para conjunção carnal, tiram completamente a possibilidade do abuso.
4 pessoas foram indiciadas por homicídio. Márcia dos Santos, 31 anos, e Josimar Lima Ferreira, 35 anos, incitaram a população. André Luiz Alves Ferreira de Souza, 29 anos, pai das meninas, deu pauladas em seu Antônio. Patrick Alvarenga, de 33 anos, comprou a briga e ajudou a matar o senhor. Foi um alívio, né? Assim, fica a saudade, fica a dor da perca, né? Porque ele era uma pessoa muito importante pra gente, um tio muito atencioso, entendeu? Uma pessoa que se precisasse dele, ele estava sempre pronto para estar ajudando, entendeu? A justiça feita com as próprias mãos está historicamente presente na sociedade brasileira. De acordo com o sociólogo José de Souza Martins, que escreveu um livro sobre a prática de linchamentos, nos últimos 60 anos, mais de 1 milhão de pessoas se envolveram nesse tipo de crime. Mas o que leva uma pessoa a se juntar a uma multidão e praticar um linchamento? São 3 teorias. Uma que diz que as pessoas adotam o comportamento e os valores morais da multidão, que geralmente são direcionados por um líder carismático, né, como seria o caso de Hitler, né? Uma outra teoria que diz que, na verdade, aqueles que participam de um comportamento de grupo, um linchamento, estão ali, já estavam com a vontade de praticar aquela conduta, mas não teriam coragem de fazer isso sozinhos e se escondem atrás da multidão. E uma terceira teoria que diz que, na verdade, aqueles que vão primeiro são os que querem praticar o ato escondidos pela multidão. Linchamento é crime, previsto no Código Penal Brasileiro, da cadeia. No Brasil é proibido a prática da autotutela. Quem pode realizar justiça no Brasil é o Estado. O cidadão não pode fazer justiça com as próprias mãos. Se assim o fizer, logo em seguida será investigado criminalmente e responderá a uma ação penal. E, logicamente, nessa ação penal, ele vai poder se defender, buscar uma responsabilidade atenuada ou até mesmo uma não responsabilização. É importante ressaltar aqui que fazer justiça com as próprias mãos constitui crime, pois cabe ao Estado e não às pessoas o poder e dever de punir. Além disso, tomar decisões precipitadas pode gerar consequências drásticas e graves, como aconteceu no caso. Efeito manada, selvageria, a covardia de apontar o dedo sem sequer saber a veracidade dos fatos levou à morte de um auxiliar de pedreiro, um tio querido, assassinado sem dever nada a ninguém. Vão ter consciência, né? Vão ter certeza. E outra coisa, mesmo que tiver certeza, a lei está aí para isso. E ao contrário de muita gente, eu acredito na lei. É por isso que a gente vive em sociedade, né? A mãe das crianças que começou o boato não será indiciada pelo homicídio de Antônio. Ela estava em Minas Gerais quando o crime aconteceu, mas como chegou a registrar um boletim de ocorrência denunciando o falso estupro, ela vai responder por denunciação caluniosa, crime que tem de 2 a 8 anos de prisão. 12h26, a gente continua agora com a nossa ronda policial. Suzy Faria já está de volta aqui com a gente, vai falar, Suzy, sobre a prisão de um traficante no Morro do Quiabo, em Cariacica. Esse traficante estava aí na lista dos mais procurados pela polícia. Suzy também traz informações sobre os desdobramentos da operação que envolve advogados. A gente falou dessa operação aqui ontem. Suzy, é com você, minha amiga. Pois é, Bruna. Hoje a notícia mais recente é a prisão desse rapaz aí que aconteceu em Porto de Santana por volta de 6h40 da manhã. O Rondinei, melhor dizendo, de Souza Porto, de 22 anos, vulgo Grilinho. Ele está na lista dos 10 mais procurados aqui do estado. Faz parte do bando lá do Morro do Quiabo. Seria aliado do cara de vaca, do cara de boi, que são irmãos e traficantes que dominam aquela área e que impõem o terror na região. Inclusive, ele, que seria o braço direito aí desses irmãos, também imporia o medo. Como, por exemplo, expulsando pessoas de casas, como nós já falamos aqui com relação ao bairro de Nova Canaã, que fica ali próximo. Mandando cortar cabelo, mandando matar pessoas, matando pessoas. Ele é suspeito de vários crimes, está sendo denunciado com 2 mandados de prisão, inclusive por homicídio ali na região de Flechal, que aconteceu
em 2018. Grilinho foi preso hoje de manhã em Porto de Santana, quando saía da casa da namorada. Não ofereceu resistência, estava armado com uma pistola, 2 carregadores. Tudo foi entregue à polícia e ele foi encaminhado pela Força Tática, a força que o prendeu, para a Delegacia Regional de Cariacica, lá em Cariacica. Como eu disse, ele é considerado um dos homens mais perigosos ali de Cariacica, exatamente por fazer parte, integrar essa facção criminosa do Morro do Quiabo. A prisão dele é extremamente importante. Eu conversei hoje pela manhã com o delegado Marcelo Cavalcante, aqui da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, que apurou inclusive a situação de Grilinho dentro da chacina da Ilha, que aconteceu em Vitória. Ele disse que nesse caso o Grilinho não estava participando, mas é o braço direito desse homem aí, do cara de vaca, do cara de boi, que são os líderes daquela região, e a prisão dele ajuda em muito a polícia a tirar das ruas uma pessoa que está sempre disposta a cometer crimes. Agora, meus amigos, eu estou procurando as informações aqui, vocês sabem que eu não deixo de olhar o WhatsApp para saber quais as informações mais quentes que podem estar sendo enviadas aí pelos amigos do TN para a gente, né? A gente tem que ficar de olho o tempo todo. Mas vamos falar da prisão que aconteceu dos 2 assassinos do ex-vereador Jonas Soprani, morto em Linhares no último dia 23 de junho. Em imagens exclusivas que vocês vão ver aí agora, que nós pegamos aqui na DHPP hoje de manhã, quando a equipe do pessoal da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares estava tirando os 2 aqui da DHPP para levar para o município. Os irmãos Cosme e Damião Damasceno, de 45 anos de idade, foram presos pela manhã por força de mandado de prisão no bairro de Vila Prudêncio. Um estava na casa da mulher com as netas e o outro na casa da atual esposa, em Vila Prudêncio. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, eles residem aqui na região e também têm relações lá em Linhares, por isso eles transitam pelos 2 municípios com bastante facilidade. E para entender melhor como foi essa prisão, vamos ouvir agora a entrevista do delegado Fabrício Lucindo, da DHPP lá de Linhares, para contar tudinho para a gente. Vamos acompanhar. Os nossos policiais civis aqui de Linhares, com apoio de policiais militares, estiveram no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, e conseguiram prender elementos que participaram da morte do ativista Jonas Soprani, que foi assassinado aqui em Linhares no mês de junho. Esses elementos vão ser interrogados agora pela Polícia Civil, pela DHPP aqui de Linhares, e nós estamos ainda em busca de outros elementos que possam ter participado desse crime. Se alguém tiver informações sobre outros elementos que tiverem participado desse crime, ligue para o 81 e ajude a Polícia Civil a elucidar definitivamente esse crime que chocou a comunidade de Linhares. Jorge Bruna, o ex-vereador Jonas Soprani vinha denunciando diversas irregularidades em algumas gestões lá de Linhares e por isso ele próprio gravou um vídeo falando que estava sendo ameaçado, dando até o nome desse essa suposta pessoa que, caso acontecesse alguma coisa com ele, deveria ser investigado. A polícia usou equipamentos de vídeo monitoramento para poder identificar essas 2 pessoas e, inclusive, quando foi fazer a revista na casa onde eles estavam, descobriu o veículo que estava no local do crime quando o ex-vereador Jonas Soprani acabou sendo assassinado. Ele foi atingido quando estava dentro de um bar, chegou a conversar com os socorristas, com os policiais, quando foi levado para o hospital. Mas já em atendimento, o ex-vereador não resistiu e acabou morrendo ainda durante o procedimento no hospital. Os 2 homens, os 2 irmãos, Cosme e Damião Damasceno, de 45 anos de idade, já foram encaminhados para o município de Linhares. Jorge, Bruna. Esse caso chamou muita atenção exatamente por conta dessa gravação do vereador, né? Ô Suzy, você também tem informações aí pra gente sobre a operação de ontem, Armistício, que levou para cadeia advogados suspeitos de envolvimento aí, de ser leve trás, né? Pegar as informações do bandido, que era cliente dele, do presídio, e trazer aqui para fora para dar ordens. Como é que tá as investigações desse caso aí? Jorge, a gente sabe que algumas pessoas já foram transferidas, como nós anunciamos ontem, né? Vários homens já foram transferidos, as principais lideranças
das facções criminosas aqui do estado e soubemos também de pormenores que chocam por essa relação tão íntima e que não deveria existir entre os advogados e os seus clientes. Como, por exemplo, a gente tem uma relação aqui, que ela é bem grande, eu vou precisar dar uma olhada aqui, como o João Andrade, que durante o tempo em que estava preso, ele recebeu o atendimento de 76 advogados, 567 visitas e duração de visitas que ultrapassam a 8 horas. Os que receberam maior quantidade de advogados diferentes e visitas diferentes foi o Beto, que é o chefe do PCV aqui, né, Primeiro Comando de Vitória, lá relacionado ao trem-bala. Você imagina bem, ele recebeu ao todo a visita de 86 advogados, 700 visitas em média, e cada uma delas levava uma média aí de 26 horas, mais de um dia. Há casos em que alguns desses condenados aqui à prisão, integrantes dessas facções criminosas, ficavam com o advogado até por 12 horas dentro do presídio. Há informações de que lá dentro aconteciam videochamadas, em que o Beto chegou a conversar com o segundo no comando dele, lá no Morro da Penha, o Marujo, que estava no Rio de Janeiro, através do celular, de videochamadas. É um relacionamento aí muito íntimo, né, entre advogados e esses condenados que não deveriam existir, que usam de prerrogativas para se transformar apenas em pombo-correio, em garoto de recado, quando a função, né, que a profissão lhes permite seria outra completamente diferente. Ô, Suzy. Então, lembrando aí, ó. Oi, pode falar. Não, então quer dizer, não é só a gente está falando aqui de um recado de leve trás, mas na verdade eles eram dentro do presídio, eles faziam essa ponte direto de lá, fazendo, por exemplo, como você disse, a videochamada. Não trazia, por exemplo, um bilhete escrito, né, ou uma informação. De lá mesmo já fazia esse trabalho, né? Exatamente, eles não ficavam apenas hoje com a tecnologia, né? Não precisa mais ficar no leve trás de papel. Era usado o celular para fazer videochamada de dentro da cadeia. E você já imaginou, Jorge, 700 visitas, 86 advogados, 26 horas de conversa em média. O que tanto tem para falar assim num processo de uma pessoa que já está cumprindo prisão? Isso que deixa a gente mais indignado, porque esses advogados viraram apenas e tão somente não advogados para defender a lei, mas garotos de recado, né? E o pior, do crime. Agora, meu amigo, só para mais uma informação aí, por exemplo, o Giovanni Vaninho, que foi preso em fevereiro de 2020, recebeu o atendimento de 10 advogados, num total de 210 visitas em cerca de 10 horas cada uma. É mole uma situação dessa? Não deixa a gente revoltado e, ao mesmo tempo, indignado com isso? E sabe o que chama ainda mais atenção, Jorge e Bruna? É o envolvimento cada vez maior de advogadas mulheres nesse crime, nesse tipo de prática. Vocês viram que dos 9 mandados que foram colocados aí, dos 9 mandados expedidos, pelo menos 6 eram mulheres, 6 a 7 eram de mulheres também envolvidas nesse leve trás, nesse pombo-correio entre o crime e as facções aqui do lado de fora. Deixa a gente bastante indignada essa situação, não é não, meu amigo? Pois é, agora chama a atenção também, você falou que alguns deles chegaram a ficar 12 horas lá dentro. Eu não tenho essa informação agora, eu não sei, mas pode ficar com esse tempo tão longo assim em contato com o preso, Suzy? É uma boa pergunta para a gente fazer para a Secretaria de Justiça, porque o que a gente sabe é que há limite de horas para tudo, inclusive para visita. Se tem em hospital, deve ter em presídio também. E no presídio isso existe. Agora, será que o uso da prerrogativa dos advogados permite isso? Ficar tanto tempo dentro de uma cadeia? Como o próprio Ministério Público colocou, que tem casos em que pessoas ficaram de 8 a 12 horas dentro da cadeia, começando de tarde, terminando essa visita ao cliente de madrugada. Isso tem que ser investigado e muito ainda, né? Com certeza. É isso aí. E os advogados estão em prisão domiciliar, né? O repórter Vitor Zucolotti preparou uma reportagem sobre esse assunto. Tá, Suzy, a gente vai conferir agora.
A operação foi realizada na região metropolitana e também no norte do estado. 37 mandados de prisão foram cumpridos pelo GAECO com auxílio da Polícia Militar. Nessa operação, 9 advogados foram alvos. Pelo menos 3 passaram por exames no DML da capital, acompanhadas por representantes da OAB. Os advogados suspeitos agora estão em prisão domiciliar. Nós acompanhamos todas as buscas, os cumprimentos de mandado de prisão. As prisões são em caráter domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e correu tudo bem, sem nenhuma violação de prerrogativa. Ninguém foi ouvido hoje e vão, no dia específico, esclarecer os fatos. Os 9 advogados detidos são suspeitos de repassarem informações de líderes de facções criminosas que estão detidos a pessoas que fazem parte da organização criminosa e estão em liberdade ou são procurados ou até mesmo fugiram do sistema prisional. Uma outra informação aponta que entre abril de 2019 a abril de 2021, o mesmo detido recebeu a visita de mais de 80 advogados. Um outro detalhe: Fernando Moraes Pimenta, conhecido como Marujo, considerado o maior traficante de drogas do Espírito Santo e que está foragido, mantém contato com esses presos com a ajuda dos advogados. Diante da gravidade das investigações e dos resultados obtidos até agora, o Ministério Público divulgou os nomes de 5 presos que fazem parte do primeiro Comando de Vitória, o PCV, que foram transferidos para prisões federais. Dentre eles, o mais conhecido é Carlos Alberto da Silva, conhecido como Nego Beto, chefe do tráfico do bairro da Penha. Também foram transferidos Giovanni de Andrade, Giovanni Otacílio, conhecido como Paraíba, e também Pablo Bernardes, o Geleia. Os 3 que atuavam nos bairros São Benedito e Jesus de Nazaré. As investigações dessa operação começaram em 2019. O MP chegou até os investigados por interceptações telefônicas e mensagens em redes sociais. Em operações passadas, 6 advogadas foram presas. Da cadeia, os presos ordenavam a queima de ônibus na Grande Vitória, além de operações do tráfico e até execuções. O presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB explicou que, comprovado que os advogados estão envolvidos, podem ser penalizados. Nós queremos ter acesso a esses autos para analisar melhor e, se for o caso, encaminhar para o presidente do TED, o Tribunal de Ética do Espírito Santo da OAB, que lá vai apurar e, se realmente constatar infração, eles serão afastados. Jorge Bruna, só uma conta bem rápida nesse caso aí dos advogados. O Beto, que é o chefe dessa facção criminosa que o Vitor lembrou aí, o PCV aqui de Vitória, ele recebeu 700 visitas, o que dá uma média de um advogado a cada 26 horas, ou seja, pouco mais de um dia. Significa que durante o ano ele recebeu o dobro de visitas que deveria qualquer outra pessoa receber. É impressionante, né? 86 advogados, 700 visitas, uma média de intervalo de 26 horas. O que ele tinha tanto para falar assim, com tanto advogado, com essa banca de advogado que ele consegue pagar? Que papo seria esse, hein, Jorge Bruna? Pois é, eu também queria perguntar para você, mas já estão mandando a gente encerrar ao vivo aqui. Com 12 horas dentro de uma prisão seguidas, dá tempo de almoçar e jantar, né? A dúvida que fica é se eles tomavam café. Será que eles dormiam também lá? Tem algum caso da denúncia de dormir? Será? Dava tempo, hein? Dava tempo. Obrigada pelas informações, tá, Suzy? Vamos seguir aqui com o TN1. Gente, um adolescente de 14 anos foi morto a tiros no norte do estado. A vítima pode ter sido confundida. De acordo com a polícia, Vitor Alvarenga Esperandio estava na frente da casa quando bandidos de moto passaram atirando. Cerca de 15 tiros foram disparados pelos criminosos que usaram uma submetralhadora. Vizinhos e familiares acreditam que o adolescente tenha sido confundido, já que ele não tinha envolvimento com o crime e também não tinha passagem pela justiça. Além do menor, uma idosa que estava dentro de casa também foi atingida por um disparo. Ela passa bem. A Polícia Civil já investiga o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso. Um acidente com um ônibus deixou 2 pessoas feridas na Serra. O coletivo do Transcol, que faz a linha Planalto Serrano, bateu em um poste hoje bem cedinho. Foi em Laranjeiras, na rua lateral do terminal. 2 pessoas acabaram se machucando, mas sem gravidade.
Mesmo assim, elas foram socorridas para um hospital da região. O motorista contou que perdeu o controle da direção e acabou atingindo o poste. A EDP foi acionada para substituir a estrutura. Café moído e passado na hora, pão de queijo quentinho, bolo que acabou de sair do forno. Beleza, hein? Poxa, essa hora que sequência, hein? Isso, hein? Só de pensar aí nessas delícias. Eu já fiz uma viagem para onde? Lá para Minas Gerais. Calma aí, Bruna, tá faltando a praia. Não é preciso ir tão longe. Aqui no Espírito Santo existe um cantinho desse. Um casal atingido pela crise aí da pandemia enxergou em Vila Velha um potencial para abrir um negocinho tipicamente mineirinho, né? E não é que tá dando certo? Cheirinho bom, né? Vamos ver? Bora! Um pedacinho de Minas Gerais no Espírito Santo, mais especificamente na Praia da Costa, em Vila Velha. É assim que a gente pode definir o café da Dilma e do Jackson, casados há 30 anos e morando por aqui há 11. Foi por conta da pandemia que a vida deles mudou. Trabalhava numa grande empresa, trabalhei lá por 22 anos, administrando mais de 25 lojas. E com o início da pandemia no ano passado, alguns dos gerentes regionais, alguns dos administradores tiveram sua saída dessas empresas, principalmente dessa. E aí houve a oportunidade, nós identificamos essa oportunidade, né? Em meio à pandemia, criaram uma oportunidade de um novo trabalho, de um recomeço, que para nós tem sido assim muito importante. Conversa vai, conversa vem. Foi a Dilma quem percebeu que os moradores da região sentiam falta de um cantinho tipicamente mineiro aqui em terras capixabas. Daí surgiu a ideia. Eu, como boa mineira que sou, nós identificamos aqui na nossa cidade, no nosso bairro, essa oportunidade de trazer um pouquinho da cultura mineira para cá, né? E como a comunidade mineira, como disse meu esposo aqui, é bem grande, a gente pensou em trazer não só os cafés da Serra da Mantiqueira, mas também as delícias de Minas, como as compotas, os cafés. A pessoa pode comprar, a gente moe na hora, ele vê o processo da moagem do café. E é um prazer receber o nosso público aqui para trocar um dedinho de prosa e também ao som de uma boa música de viola. Basta olhar para o ambiente e identificar as características de Minas Gerais. Os quadros com expressões típicas, um balcão e prateleiras recheadas de bolos e cafés especiais. E, é claro, uma música que remete à tranquilidade das terras mineiras. Pena que a televisão não tem cheiro, porque se tivesse, vocês iam ter noção do cheirinho do pão de queijo e o aroma gostosinho do café mineiro. A pedagoga e o gerente comercial, que já comandou mais de 30 lojas, agora se tornaram empreendedores. É mais um exemplo de que com garra e determinação dá para vencer. Mas para a abertura e manutenção saudável do negócio, é preciso planejamento. Além de você ter que ter coragem para tomar a decisão de seguir por um caminho diferente, não importa em que idade isso vai acontecer, é preciso estar preparado para isso. E a preparação ela vai desde a hora de escolher o negócio até a organização dele e a sua própria organização pessoal. E além do casal, alguns funcionários também estão experimentando essa nova fase. É que Dilma e Jackson estão entregando alguns deles pela primeira vez. Cafezinho, bolinho quentinho e o famoso pão de queijo. Uma combinação perfeita para um momento de conversa e descontração. Um verdadeiro refúgio mineiro no Espírito Santo. O Francisco é mineiro e cliente assíduo da cafeteria. Aí cheguei aqui, vi o ambiente muito aconchegante, acabei viciando. E o cheirinho aqui é muito bom. Tem vindo muitas famílias que trazem seus avós, seus netos para cá para compartilhar esse momento com a gente. Tem sido muito agradável.
Delícia, hein? Delícia, né? Nesse friozinho. E tem como chegar lá? Rapidinho? Como que eu vejo? Tem sim, lá no Instagram dele está @cheirinbão Praia da Costa. É assim mesmo que escreve, tá? Cheirinbão. É cheirinho ou cheirinho? Cheirinho. Cheirinho é formal, cheirinho é informal. Cheirinho é mais curto. Cheirinho. É bem mineirinho. O negócio é experimentar, né? É isso aí, gente. Olha só, pausa rapidinho pro TN e a gente na volta vai falar de quê? De vacinação. O estado recebeu novas doses contra a Covid. E olha só, Viana tem 100% dos adultos vacinados. Que maravilha, hein? A gente já volta. Estamos de volta agora, que horas, Bruno? 12h51. Quase uma hora, 12h52. Na hora que você perguntou, o relógio virou. Olha só, Viana é o primeiro município capixaba a ter 100% da população adulta vacinada contra a Covid. Boa notícia, boa, né? boa notícia. Por outro lado, 45 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada em outros municípios. O município de Viana foi o primeiro a imunizar 100% dos moradores contra o coronavírus. Nós temos um município capixaba, muito além dos 80%, 90% de cobertura esperada, já alcançou 100% de cobertura com as diversas vacinas disponíveis, especialmente com a vacina da AstraZeneca. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, deu uma boa notícia: a queda de casos de contaminação e mortes no Espírito Santo pela Covid-19. Devemos, nesta semana, alcançar o ponto de cava, o momento onde, entre a primeira e a segunda onda que vivemos no ano passado, encontramos um menor número de casos observados e também de óbitos. Nós tivemos, no mês de setembro, o menor índice de casos identificados entre a primeira e a segunda onda e podemos alcançar, nessa semana, um indicador igual ou menor ao encontrado na fase de recuperação da primeira onda do ano passado. Mas o secretário ressaltou a importância em vacinar pelo menos 80% dos capixabas. Destacou ainda que a variante Delta não predomina no estado e as vacinas das marcas AstraZeneca e Pfizer têm 60% de eficácia. A expectativa é vacinar jovens e crianças. Nós consideramos que a melhor estratégia para o estado é avançar na ampla cobertura com a D1, sempre que possível, por questões operacionais, antecipar a D2 em contextos de ampla disponibilidade das vacinas AstraZeneca ou da Pfizer, nós iremos antecipar por questões operacionais e por antecipar o benefício da D2. O estado falta vacinar mais de 45 mil pessoas com a segunda dose e estuda uma melhor distribuição nas cidades do interior. A gente sabe que hoje a gente tem 45 mil pessoas que estão em atraso com a segunda dose de AstraZeneca e Coronavac. Então, quem está com seu cartão atrasado para a vacina do Covid, procure ver no município a data do agendamento para atualizar a sua vacina. A Secretaria de Saúde disse mais uma vez que depende das doses enviadas pelo governo federal ao Espírito Santo para imunizar mais pessoas. Mas a expectativa para 2022 é que esse processo seja mais ágil, porque o estado deve receber novas marcas do imunizante. Deveremos ter um alto grau de autonomia dentro do Sistema Único de Saúde a partir do próximo ano para garantir plena cobertura vacinal e novos reforços da vacinação contra o SARS-CoV-2 no nosso país. Pois é, e falando em vacina, o Espírito Santo recebeu quase 50 mil novas doses de vacina contra a Covid na madrugada de hoje. E ainda hoje, o estado recebe doses da Pfizer, além de mais doses da AstraZeneca. A expectativa do governo do estado é receber, ao longo dessa semana, quase 160 mil novas doses de vacinas. Conectividade, digitalização, delivery, serviços que vão permanecer após o fim da pandemia. Como é que será que vai ficar o setor de varejo depois dessa crise? Este é o tema do próximo webinário promovido pela Rede Tribuna. Nós convidamos o palestrante Gustavo Pipa, executivo de contas de varejo e bens de consumo na Cognizant. Pipa tem mais de 18 anos de experiência no mercado de TI. Ele vai falar das mudanças no mercado e também sobre o comportamento do consumidor. O webinário da Rede Tribuna será no dia 27 de julho. Para participar é só se inscrever de forma gratuita no nosso site Tribuna Online.
E a gente vai ficando por aqui agradecendo sempre a sua audiência, principalmente no dia de hoje, que é o Dia do Amigo, né? Isso aí, feliz Dia do Amigo pra você, pra George. Você também, e pra você. Isso aí que tá do outro lado aí em casa. Beijo enorme, tá? Até amanhã. Até amanhã.